gente, tudo bem com vocês? Olha só, agora nós vamos fazer uma coisa que eu tava doida para fazer, muito doida para fazer. Antes meu YouTube tava com problema, né, não poderia fazer vídeos de mais de 15 minutos. Então, agora, né, que eu resolvi tudo isso, nós vamos reagir a um relato da Leandra Carla, Maledite Mirim, quando a inveja e o ódio nascem cedo. Eu já pesquisei, tá? Já tá ali no meu YouTube. Agora eu vou colocar o detalhe. O relato é longo, tem 45 minutos. E como vamos pausar para reagir, né? Então, só para avisar. Vamos lá, gente. Peraí, gente. Vamos lá. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos todos os dias aqui para vocês, de segunda a sexta-feira. Bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí, né, algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. E bom, gente, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para os relatos de o relato, que nesse vídeo vai ter apenas um relato, mas é um relato muito longo, bem comprido, do jeito que vocês gostam. Então, sem mais enrolações, vamos para o relato. Lembrando, gente, que semana que vem começa a quaresma, e como eu já havia prometido, né, todos os dias vai ter vídeo de quaresma, né, vai ter vídeos com relatos relacionados à quaresma. Mas não vai ter só isso, tá, gente? Então, para quem gosta, vai ter vídeos de quaresma todos os dias, de segunda a sexta. E para quem não gosta, vai ter outros vídeos também ao longo do dia. E eu tô pontuando isso para que, né, caso você tenha aí algum relato de quaresma que aconteceu com você, ou então com algum parente seu, com algum amigo, manda aqui pro canal, tá bom? Eu tenho bastante relato, gente, mas tem muito, porque para quem chegou há pouco tempo, no início do ano passado eu perdi o meu canal, né? Ele foi hackeado, mas depois eu consegui ele de volta. Isso tudo aconteceu bem na época da quaresma. Eu fiquei quase 2 meses sem canal, foi um negócio assim. E foi justamente no período da quaresma. Então, os relatos que eu não pude contar no ano passado ficou para esse ano. Mas mesmo assim, como é 40 dias, então eu preciso de muito relato. Então, se você tiver algum relato aí, quaresma, sexta-feira santa, enfim, qualquer coisa de lobisomem que tenha acontecido na quaresma, então manda aqui pro canal, tá bom? Então agora sim, gente, sem mais enrolação, vamos pro nosso relato que se chama Maledite Mirim. Relato real, quando a inveja e o ódio nascem cedo. Gente, eu já vou avisando que isso é chocante, viu? E esse minuto do vídeo ficou parado, porque não tem nada para falar, né, gente? De introdução, assim, não tem nada para falar. Mas é muito bom, viu? Olá, Leandra, peço que troque o meu nome. Você pode me chamar de Fulana, mas eu acredito que esse seja o nome verdadeiro dela. Fulana. Então, Fulana. Bom, pois como você pode ver, esse é o meu e-mail pessoal, inclusive eu uso até no meu trabalho de home office. Então, por favor, não fale, não pode deixar, tá? Bom, os demais nomes também estarão trocados para não dar motivos ao inimigo, né? Essa é a primeira vez que eu envio um relato para o seu canal e já adianto que é longo. Tenho muitos outros relatos sobrenaturais e alguns são até bem chocantes. Mas esse relato, ele é meu e é real, apesar de não ser um sobrenatural, mas ele é um tanto pesado. E sim, Leandra, eu amo escrever, apesar dos meus inúmeros erros de português. E bom, eu não poderia perder essa oportunidade de te dizer o quanto você é linda e iluminada. E seus vídeos já fazem parte do meu dia a dia. E eu adoro quando você fala, oi, gente. Muito obrigada, tá, pelo carinho. Então, sem mais delongas, vamos ao relato. Eu vou escrever uma breve introdução só para melhor entendimento. Leandra, eu necessito dizer a todos sobre o lar de amor no qual eu fui criada.
E quando eu me casei, não foi diferente, pois a família do meu marido era toda repleta de amor. Mas em meio a tanto amor, eis que nasce uma mini maledite. Eu tenho 39 anos e o meu marido 41. Sou casada há 19 anos, sou cristã evangélica e eu amo viver a minha fé em Cristo. Porém, eu não tenho preconceito com nenhuma outra religião e eu sou E isso é muito bom. Nossa Deus, isso é muito bom, porque tem gente que 99% dos cristãos tem. adepta ao livre-arbítrio. Meus pais também são cristãos e a minha irmã mais nova é da Umbanda. Eu conheci o meu marido no aniversário de uma amiga em comum. E neste dia eu conheci também a prima dele, Luísa. Ele morava com os pais em uma chácara perto da cidade. E essa prima dele também morava com eles, pois os pais dela haviam falecido quando ela ainda era adolescente. E como o pai dela era o único irmão do meu sogro, ficou com ele a guarda dela. Eu tenho 3 irmãs e 2 irmãos. Graças a Deus, os meus pais são muito realizados e felizes, pois somos uma família muito unida e, como eu já disse, amamos muito uns aos outros. Meus irmãos são casados e têm filhos também. E minha irmã mais nova ainda não se casou, mas tem uma namorada linda e é muito simpática, que também ama muito os meus pais. E foi através dela que a minha irmã conheceu sua religião, pois a madrinha dela é mãe de santo. Seria maravilhoso ter um assistente Peraí, gente. Estou aqui para ajudar você. Mas eu tenho um assistente através do aplicativo Assistant Phone. Ai. Bom, 3 meses depois que o meu marido e eu começamos a namorar, eu levei ele para conhecer a minha família. E logo depois eu fui conhecer a família dele. Eli, que família linda e amorosa. Eu fui muito bem recebida pelos pais dele. E ele até tem uma irmã gêmea, a Vanessa. E um irmão mais velho, apenas por parte de pai, que é casado com a Flávia. Uma psicopedagoga linda, que apesar da pouca idade, na época, né, desse ocorrido, ela tinha 25 anos. Mas, apesar, né, da pouca idade, ela tinha muita experiência e muita eficiência nessa profissão. Ela e meu cunhado eram espíritas kardecistas e os meus sogros cristãos. Era um lar acolhedor e a casa vivia cheia de visitas. Assim, gente, todos gente boa demais. E isso deve fazer muito sentido, porque ela está pontuando muito isso, que eles eram, assim, são, né, muito gente boa. E bom, para vocês e seus seguidores terem uma ideia, era uma mistura de religiões. As escolhas e opiniões eram muito diferentes, mas havia amor e respeito recíproco, sabe? Bom, um ano depois, resolvemos nos casar. E um ano depois de casados, engravidamos. E foi tudo muito bem planejado, Li. Foi uma alegria, assim, para todos, sabe? Pois seria o Ah, gente, bebê é sempre uma bênção, né? Bebê é sempre bênção. bebê da casa por parte ali da família paterna. Pois, né, na minha família já apareceu uma creche, né? Graças a Deus. E bom, Luísa namorava um rapaz há quase um ano. Ele era meio sem juízo, sabe? Gostava muito de moto e radicalizava além do limite. Ou seja, empinava a moto. E bom, infelizmente, em uma dessas, ele caiu, bateu com a cabeça no meio-fio e faleceu. Eita, aí não, hein? Um mês depois do ocorrido, Luísa descobriu que estava grávida de 2 meses. Luísa entristeceu demais, mas não tinha o que fazer, né? Seguiu em frente. Nossa, grávida de 2 meses o marido dela já tinha falecido. Ô, gente, vocês desculpa não estar reagindo muito aqui, tá? Porque não tem muita coisa para falar aqui nesses primeiros minutos, não. Depois que eu vou estar pausando mais, tá? Desculpa mesmo. E eu já estava de 3 meses e me aproximei mais dela para juntas compartilharmos ali a primeira gestação. E também ajudar com o seu emocional, né? Pois ela precisava muito na época. Nós a apoiávamos, ajudávamos e cuidávamos como podíamos. E eu descobri que o meu bebê seria uma menina. E logo em seguida ela descobriu que também teria uma menina. Minha filha nasceu e eu dei a ela o nome da minha avó materna, Marina.
Marina, nome bonito. A avó era doce e meiga e eu sempre dizia: minha primeira filha teria o nome dela e seria como ela. Logo depois, a filha dela nasceu e se chamava Lavínia. Ficamos Essa é a Maledite. Essa é a Maledite, gente. imaginando, sabe, as duas sempre juntas, pois seriam amigas e primas ao mesmo tempo. Mas enfim, os anos foram se passando. Marina, uma criança de 2 anos, muito amorosa, e tinha exatamente a mesma doçura da minha avó, a quem, né, eu homenageei com o nome. Lavínia sempre foi birrenta, e tudo que queria tentava conseguir ali no grito e no choro. Apesar de ter apenas 2 aninhos, Luísa já educava muito bem e era uma ótima mãe. E Lavínia, nessa época, já começou a demonstrar um comportamento meio agressivo com Marina. E eu, assim, relevava, né? Pois eu meio que pensava, é só uma criança, é só uma fase, já já passa. Começou com mordidas e depois batia com qualquer objeto, né, que tinha ali. É aí que começa, é perigoso. Engraçado que toda mãe é assim, né? Tipo, os primos, tipo, nasce, né? Uma pessoa tem filha, a amiga da mulher tem outra filha, e acaba que, né, a menina começou a, né, fazer o que fazer, e aí a mulher relevou, né? Começava a relevar, né? Mas, gente, por mim eu não relevava isso. Eu não sei lá. E, tipo, é meio confuso, né? Porque uma criança de 2 anos já começar com, tipo, nesse estado de birra, né? De tipo, birra, né? Sei lá, eu não posso dizer mágoa porque uma criança, gente, é inocente, né? Mas tipo birra, pirraça, não gostar, não ir com a cara, eu não sei. Né? É meio que esquisito isso, né? Uma criança de 2 anos nem conviveu nada com a Marina ainda, né? As duas a mesma idade, nem se conhece direito, né? Já vai, sei lá, gente. E assim, gente, de forma gratuita, tá? Quebrava os brinquedos de Marina, puxava os cabelos. E Marina nunca revidava, pois não tinha maldade. Se Marina chegasse com um brinquedo, Lavínia rapidamente soltava o que estava brincando e tomava o de Marina à força. Ah lá, gente, tá vendo? Porque a gente, às vezes, dá para pensar, sabe? Esse relato é meio que reflexivo. Por que tanta maldade no coração de uma criança de 2 anos? Né? Uma criança que tem a mesma idade, né, que a outra. Por que toda essa maldade? Gente, eu vou dizer maldade, tá? Porque hipocrisia, crueldade, covardia, são palavras pesadas para uma criança, tá bom? Então, eu prefiro colocar maldade do que hipocrisia, covardia, crueldade e tudo mais. E se Marina não cedesse, li do céu, ela batia sem dó e sem piedade em Marina. Maldade, gente, tadinha. Rapidamente, Luísa, meus sogros ou qualquer adulto intervia e repreendia a Lavínia, que aos prantos se jogava no chão e gritava. As birras de Lavínia, gente, eram surreais. E Flávia, observando aquilo, criava dinâmicas, né, e brincadeiras educativas para que as duas, né, ali em casa mesmo, né, ou nos fins de semana, quando nos reunimos, assim, para ver se conseguia ajudar com essa situação. Passava horas tentando fazer com que Lavínia entrasse numa boa vibe e interagisse com Marina. E sempre incluía a mim e Luísa nas dinâmicas e também nessas brincadeiras para ver se tudo mudava. E olha, nada dava certo. Lavínia não admitia e também não queria nada de bom com Marina. E isso se estendeu por todos os anos. E antes que alguém diga que a mãe de Lavínia era omissa ou não educava a menina, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, gente, a Luísa era mãe solo, porém ela não deixava faltar nada para a Lavínia. Era uma mãe muito presente
ensinava o caminho certo, corrigia e ninguém passava pano para as atitudes da menina. Porém, infelizmente, a menina era assim, desde pequenininha, e era apenas com Marina. Bom, morávamos em bairros diferentes, mas sempre estávamos um visitando o outro. Chegou ali ao ponto em que eu tive até que reduzir as minhas idas à casa da minha sogra. E isso, gente, por dó da minha filha, pois Luísa ainda morava com os meus sogros. Mas nas poucas vezes que íamos, Marina era extremamente judiada. A cada oportunidade que Lavínia tinha, ela judiava de Marina. Ai, gente, é muito confuso saber, né? Por que isso? A menina tem a mesma idade, né? As duas. E uma fica com maldade né? Dessa forma, né? Será por quê? Engraçado que se perguntasse isso para uma criança, por que você não gosta dela? Por que tudo isso? A criança não ia nem, sei lá, não ia saber responder. Criança, né, gente? Criança. Olha ali, tinha mais crianças, tá? Da mesma idade. Filhos e filhas ali dos amigos da família, dos primos, crianças por parte da minha família também. Mas a Lavínia escolheu apenas a Marina. Ah lá. E é engraçado que com outras crianças, Lavínia era de boa. Dividia os próprios brinquedos, lanches, espaços, enfim. O problema era só com a minha filha. Marina e Lavínia eram tratadas de forma igual e não havia diferença nenhuma. Ninguém tratava uma melhor que a outra, era exatamente igual. No aniversário de 3 anos delas, os meus sogros compraram 2 bicicletas. E assim, as duas... Nossa, eu lembro dessa parte quando eu vi esse relato. Ai, Jesus, eu lembro, gente, eu lembro. Da cor rosa, uma para cada, exatamente iguais para... Tudo igualzinho, né? E dá dó dessa família porque ele sempre fazia tudo, né, para as duas não ter maldade, para Lavínia, né, acabar com a maldade com a Marina. Da briga. Lavínia andava de boa na dela, mas era só a Marina tentar andar que a Lavínia descia ali de sua bicicleta e derrubava a Marina. Às vezes ela puxava a Marina pelos cabelos, fazendo com que ela caísse no chão. Lavínia cuspia em Marina e as mordidas nunca paravam. Quando havia encontros ali da família, eu passava o tempo todo cuidando e protegendo a minha filha, segurando-a no colo. Marina sempre feliz, sorridente, amável e meiga. Desde muito pequena uma princesa, sabe? E Lavínia também tinha sua beleza na mesma proporção. Mas apesar de pequena, tinha um lado obscuro. Os anos se passavam e tudo igual. Uma mini maledite no meio de tanto amor. Flávia, com sua experiência, ajudava muito, sabe? E um dia chamou Luísa e aconselhou buscar ajuda de profissionais, pois quanto antes tratasse o psicológico dela, melhor seria o resultado, pois aquilo não era normal para uma criança de 3 anos. Não naquela intensidade e proporção. Concordo, não é normal mesmo não, porque não é normal mesmo, gente, uma criança de 3 anos fazer isso com a outra, que tem a mesma idade, que é tratada da mesma forma. Não é normal, né? Tinha que ter uma terapia. Ainda também escolher apenas uma pessoa para maltratar. E assim foi feito. Procuramos o melhor psicólogo e psiquiatra que acompanharam ela por anos. No aniversário de 7 anos de Marina, organizamos tudo para cantar os parabéns. Ah, não! Não, gente, desculpa. Eu tô confundindo de 3 anos que foi a bicicleta, né? Agora, nessa parte da festa de 7 anos, é o que dá mais dó da Marina. Nossa, é o que dá mais dó, gente. Prepare-se para ter muita dó da Marina nesse relato. Muito simples, porém, tudo muito bonito, sabe? E Marina estava muito animada. Enchemos o
espaço ali de balões e enfeitamos com o tema de Joaninha. Ah, E vai tudo dar ficou dó. muito bonitinho, Li. Mas assim que Lavínia chegou, começou a espetar e estourar os balões que ela alcançava. E por mais que tentássemos e pedíssemos para ela parar, não adiantava. Ela abriu todos os presentes de Marina. Ela tentava de todas as formas ficar perto de Marina e a todo momento tentar fazer algo para que Marina chorasse. Ela sempre ria e a impressão que eu tinha é que ela sentia prazer em ver a minha filha sentir dor e chorar. E tadinha da Luísa, ela não se aguentava de tanta vergonha da filha. Marina, nesse dia, ganhou presente de todos. Mas o que chamou a atenção de Lavínia foi a casa de boneca enorme e completa que a minha irmã, junto com sua namorada, deram para ela. E também um cachorrinho shih tzu que os meus pais deram. Ai, O cachorrinho é que vocês vão ter mais dó do cachorrinho. gente, tô até com medo do desenrolar com esse cachorrinho. Mas enfim, era um filhotinho lindo que Marina carinhosamente, rapidamente disse que o nome dele seria Jorge. Marina com Jorge no colo, com um bracinho, o segurava e com a outra mãozinha delicada passava ali nos pelos macios. Marina deu o cachorrinho para minha irmã segurar. Na mesma hora, Lavínia veio e começou a pedir para pegar o cachorro. Minha irmã, como uma boa adulta, não hesitou em entregar o cachorrinho, que passou Irmã... Vixe, vamos continuar, gente. a ser apertado bruscamente pela menina. Não vamos continuar, não. Desculpa, querida fulana, mas a sua irmã foi meio burra nessa parte. Gente, a irmã sabia que a menina tinha maldade com a Marina, maldade com as coisas dela. Pra que foi entregar o cachorro pra menina, gente? Sendo que a mulher, tipo, já sabia, né, que tinha tanta maldade, que viu balão espetado, um monte de coisa lá espetada na festa da menina. Minha irmã, vendo que ela estava apertando forte o filhotinho, tentou pegar de volta. Mas quanto mais minha irmã tentava pegar, mais ela vinha e apertava. Que dó do Minha cachorro. irmã falou ali, assim, meio que brava, né? Não faz assim. Você não pode machucar o bichinho, não tá vendo que ele vai chorar? E aí, assim, né, depois de falar, assim, de uma forma mais dura, né? Ela conseguiu pegar o cachorrinho de volta. A mini Maledite virou um trem. Começou a gritar, se jogou no chão, fez uma birra daquelas. E, cara, isso deixou todos perplexos. Não tinha quem fizesse aquela menina parar de chorar e gritar. Ela puxava e arrancava-lhe os próprios cabelos. E pasmem, gente, do nada ela levantou e foi em direção à Marina. Foi como se a minha filha fosse algo em que ela pudesse descontar ou descarregar a raiva. Oxe. Mas, por sorte, o meu marido estava ali perto e pegou a Marina no colo e nada aconteceu. Tudo era muito estranho e surreal. E foram, assim, muitas coisas que aconteceram nesse dia, mas não dá para falar tudo. Bom, após a festa ali terminar, todos foram embora. Minha família, em choque, né, com tamanha crueldade daquela menina, me advertiu para eu cuidar de Marina. Ah, gente, não fala crueldade, não. Crueldade é meio pesado pra criança. Eu digo mais maldade, sei lá. Então, Luísa, Lavínia e os meus sogros ficaram ainda na minha casa, pois o meu marido iria levá-los no outro dia. A minha filha não podia brincar com a casinha de boneca, que a guria já ia com empurrões e puxões de cabelo. Meu Deus do Por céu. mais que falássemos para brincarem juntas, que a casinha era grande e tinha várias peças, a menina jurou que a minha filha não brincaria. Sim, com apenas 7 anos. Meu marido se estressou e resolveu chamar a atenção da mini Maledite. Na mesma hora, Lavínia se levantou e começou a jogar tudo no chão. Nossa. A casinha foi praticamente despedaçada por ela. Deus meu. Essa menina gritava, chutava as coisas. A casinha de boneca era de peças de encaixe. E acredite, até hoje tem peças que não sabemos onde foram parar. Elas sumiram e nunca mais conseguimos
direito. Meu marido até fez uma gambiarra ali, né, pra não perder o brinquedo, mas não fica igual, né? Bom, minha filha ficou desesperada e muito assustada. Meus sogros e Luísa, coitados, assim, era triste de ver. Naquele dia, a mini Maledite determinou que dormiria no quarto de Marina e literalmente queria colocar a minha filha para fora. Eu sei que eu deveria ter trancado o quarto e não deixar ninguém entrar. Mas eu levei a minha filha para dormir no meu quarto, até mesmo por segurança. E a Maleditinha dormiu no quarto de Marina. No outro dia, acreditem, ela acordou como se aquele mundo, aquele quarto, sabe, aquela casa. E o mais bizarro foi quando eu entrei no quarto e perguntei se ela tinha gostado de dormir ali. E como tinha passado a noite, sabe? Então ela virou para mim e disse: Tia, eu posso ser sua filha? Eu posso te chamar de mãe? Eu posso pegar esse quarto só para mim? Eu posso morar aqui para sempre? Nossa, Deus do Tia, céu. sua filha não é bonita. Ela é feia e chata e eu não gosto dela. Eu só gosto de você. Gente, aquilo me assustou. Eu fiquei em choque, pois eu sentia ali que aquela criança tão pequena tinha os piores sentimentos pela minha filha. Sentimentos de inveja e ódio, apenas pelo fato dela existir. Pois é. Ela tinha tudo que os meus sogros e Luísa podiam dar e mais, sabe? Todos nós da família sempre presenteávamos a Maledite. E o melhor, né? Ela sempre era tratada igual a Marina. Então, tipo, eu não... sei lá. Até agora não entendi o porquê dessa maldade, né? No coração de uma criança tão pequena. E por que não gostar da prima, né? A prima sempre meiga, né? Carinhosa, princesa, né? Alegre. Por que não gostar da prima? Ela tinha o seu quarto muito bem arrumado, tinha brinquedos, tinha enfeites, tinha tudo. Eles davam castigo, conversavam, eram rígidos, eram pessoas que sabiam educar, mas nunca deixaram de dar amor e carinho a ela. Era transparente, sabe? Um amor declarado por ela. Então eu comecei a me perguntar, por quê? Por que esses sentimentos apenas pela minha filha? E a cada dia estava pior. Bom, no outro dia, Jorge, né, o cachorrinho, sabia. Eu falei que eu estava preocupada o fim que esse cachorro teria. Ah, vai dar dó, gente. No outro dia ali, Jorge, o cachorrinho, amanheceu morto. Olha lá. Foi a primeira decepção e tristeza de Marina. Meu marido o encontrou debaixo do tanque de lavar roupas, na lavanderia. E tinha sangue saindo da boquinha dele. Olha lá. Meu marido e eu choramos muito, mas tínhamos que ser fortes. Colocamos ele em uma caixa de sapatos e enterramos em um lugar distante. Muito doloroso, sério, muito mesmo. Foi muito, bastante. E decidimos não contar como o encontramos. E foi a Lavínia que matou. Mas assim que Marina acordou, Lavínia contou detalhes e disse que viu tudo. Viu como Jorge foi encontrado e que havíamos escondido ele. Disse que sabia como tudo aconteceu, mas que não poderia contar, pois seu pai ficaria muito bravo. Gente, era uma criança de 7 anos. Pois é. E até hoje eu não acredito que uma mini Maledite de 7 anos fez mal a um animalzinho por maldade. Alexa, Eu não quantas quero horas? acreditar. São 11h27. Ai, gente, é complicado. Mas a crueldade dela se estendia aos 8, aos 9 e aos 10 anos. Até que chegaram... Aí, dos 10 eu já chamo de cruel. Porque depois de 10 anos não é inocente mais, né? Já se torna pecador. Gente, assim diz a Bíblia, tá? Não sei o que estou dizendo não, mas enfim. Aí eu já chamo de cruel. aos 11 anos. E nada do comportamento agressivo de Lavínia mudar. Tudo o que Marina ganhava, a Maledite Mirim queria exatamente igual. Se fosse diferente ou apenas parecido, ela não aceitava. E eu não me importava,
Mas chegou um ponto em que aquilo começou a me incomodar, pois se Lavínia não conseguisse exatamente igual, ela tentava uma maneira de quebrar, destruir ou fazer sumir aquilo que era da minha filha. Algumas vezes os meus sogros até cediam à vontade dela e davam, sabe? Outras vezes Luísa comprava conforme suas condições, mas nem sempre a vontade dela era feita e aquilo estava passando dos limites. Marina ganhou um patins e Lavínia, que já tinha um, apelou para os meus sogros e, quando viu que não ganharia, jogou os patins da minha filha dentro do poço. Ah lá. Roupas, calçados, enfim. Ela era obcecada e queria tudo igual. Ela falava que me achava bonita e que queria se parecer comigo. E eu sempre enfatizava que Marina não tinha a minha beleza. Quando eu dizia que todos nós temos nossas belezas individual e que a minha filha, apesar de não parecer comigo, era linda também, assim como ela também era linda, o semblante dela mudava e ela se afastava. Nunca elogiava sua mãe, Luísa, apesar de ser muito obediente e respeitar a mãe e os tios, a quem ela chamava de avós. Sim, ela considerava os meus sogros como avós dela. Então, Marina ganhou um tablet da minha irmã, um tablet que mudaria a vida dela. E minha filha pagou muito caro por isso. Mesmo Lavínia sendo linda e totalmente amada pela família, ela não mudava o seu desamor por Marina. Os cabelos de Lavínia eram lisos, brilhantes e loiros e chegavam na cintura. Marina tinha seus cabelos longos, cacheados e volumosos, iguais aos cabelos da minha irmã, dos quais as duas se orgulhavam, apesar do trabalho que dava para mantê-los. Em um domingo, fomos almoçar na casa dos meus sogros. Marina, como já entendia ali a raiva ou a inveja gratuita da maleditinha, ficou o tempo todo ao meu lado. Todos atentos e repreendiam Lavínia quando necessário. Nessa época, minha filha não apanhava mais e Lavínia não fazia mais birras, mas tentava fazer maldades escondidas. Todas as tentativas eram interrompidas ali por sua mãe, por mim, que não tirava os olhos da minha filha, e também por todos que estavam ali presentes. Às vezes víamos ela conversando de boa com Marina, mas logo aquele momento se dissolvia e víamos o puro ódio nos olhos da menina. Marina entendia que perto de mim era seu lugar. Não pegava nada que fosse da maleditinha ou algo que chamasse a atenção dela. Ficava cada um no seu canto. Se a minha filha estivesse na sala assistindo TV, Lavínia chegava, pegava o controle e mudava para o canal que ela queria. A maleditinha e sua mãe, Luísa, nunca saíram da casa dos meus sogros. Então, para a mini maledite, a casa seria, em tese, dela. Mas nesse dia Fato. específico, Marina não se importou. Pegou o tablet e foi mexer. A maleditinha se aproximou ali como uma cobrinha e ficou olhando a Marina brincar. Não disse nada, apenas observava, pois eu estava ao lado. E logo a maleditinha foi pedir um igualzinho ao de Marina. Mas Luísa se negou e disse apenas não. E eu vi a fúria nos olhos daquela menina. Fazia um bom tempo que Marina não adoecia, mas na noite anterior ela havia dormido pouco, pois teve febre altíssima e uma tosse estranhamente seca. E vi que, enquanto ela estava ali na sala, a febre voltou. Então eu fui medir e estava acima dos 39 graus. Dei o remédio e minha sogra pediu que fôssemos para o quarto dela, pois tinha ar-condicionado. Então Marina poderia descansar. Nossa, gente. Vai chegar uma parte aí que vocês vão ficar assim. Pistolas. Então Marina ficou ali mexendo no tablet no quarto e eu fiquei junto até que a febre passasse. E ela então dormiu. Fechei a porta porque precisei, ali com uma certa urgência, ir até o banheiro. E eu demorei cerca de 15 minutos. Quando eu voltei, eu ouvi uma voz dentro do quarto. Quando eu abri a porta, meu coração gelou. Meu sangue esfriou, pois a cena que eu vi
foi assim, horrível. Lavínia, com tamanha maldade, entrou provavelmente para procurar o tablet e quebrar, mas eu já havia escondido. Então ela pegou uma tesoura que estava na penteadeira e cortou os cabelos da minha filha. Cortou tanto que não teve Ai, gente, meu Deus do céu. como consertar. Ela estava sentada em cima da cama com as pernas cruzadas, fazendo aquela maldade. E esse dia foi a gota d'água. Eu senti uma mistura de tristeza, medo e revolta. E sim, eu passei a sentir medo daquela menina. Marina não acordou enquanto ela cortava, pois estava em sono profundo. Ela estava muito cansada, né? Não dormiu na noite anterior. Mas quando eu entrei, eu acabei dando um grito muito alto. A maleditinha saiu correndo e Marina acordou completamente assustada. Eu abracei a Marina forte e ela, tadinha, não estava entendendo nada. E começou a chorar, né, devido ao susto de acordar com o meu desespero. Ela olhou os cabelos, né, todos ali em cima da cama, passou a mão na cabeça e começou a chorar. Eu saí dali e todos estavam sem entender o ocorrido. Fui para casa e não quis falar com ninguém naquele dia. Mesmo sem entender, todos se desesperaram, né, ao me ver saindo com Marina nos braços e careca. Pois eu tive que terminar de raspar a cabeça dela, pois ficou cheia de falhas até o couro cabeludo. Meu Deus. Marina, apesar de ter apenas 11 anos, ela entristeceu-se, né, até porque, com 11 anos, entrando ali na pré-adolescência, ai, gente, coitada, sério, eu tô sentindo a dor por ela, sabe? E eu senti também essa dor e tipo, ai, gente, sei lá. Aí eu já chamo a Lavínia de cruel, já chamo mesmo, porque eu senti essa dor pela Marina e, nossa Deus, acordar assim com o cabelo cortado, assim, com a cabeça, nossa Deus. E a vergonha que essa menina teria para ir estudar ou para fazer qualquer coisa na rua. E a vergonha que ela tinha de sair, né? Eu imagino a vergonha que dava para ela ter que andar só com aqueles chapeuzinhos, com aquelas toucas. Mas enfim. Procurei a ajuda de um psicólogo, né, que ajudou muito para que a tristeza não a engolisse. A partir dali eu me afastei de tudo e de todos. Não por raiva, pois eu amo a família toda, mas pelo medo e pela insegurança causada pela inveja e a maldade dela. E principalmente, né, pela segurança da minha filha. Você se sente sozinho e sente... Peraí, gente, anúncio. Através da oração, você pode se comunicar conosco. Quando nós oramos, nós temos a certeza que Deus responde nossas orações. Meu marido voltou no mesmo dia, tristemente nervoso, e foi buscar explicações. Todos estavam perplexos. Luísa foi muito severa com ela naquele dia, e eu afastei a Marina de vez da maleditinha. Com muita dor no coração, os encontros de família deixaram de ter a nossa presença. Mesmo assim, os meus sogros sempre iam à nossa casa com o mesmo amor e carinho. Minha cunhada Vanessa, muito amorosa, né, também ia e muitas vezes levava a Luísa. Quando Marina tinha 13 anos, recebi o convite de aniversário de casamento dos meus sogros. Seria um jantar que se estenderia ao almoço no outro dia. Do outro dia. E junto veio o pedido para que voltássemos a nos reunir, pois as meninas já estavam mocinhas e, segundo eles, tudo aquilo havia passado. Disseram que Lavínia tinha mudado muito. Ai, gente, doce engano. Disse a eles, né, que ela nunca foi má com ninguém, apenas com o marido. E mesmo assim, já idosos e com os olhos marejados, pediram que voltássemos. E que ilusão, meu Deus. A maleditinha era o cão. Bom, Marina resolveu ganhar seu próprio dinheiro e pediu que eu lhe ensinasse a fazer trufas, bombons, brigadeiros, beijinhos, bolo gelado, bolo de pote, essas coisas, sabe? Tudo, claro, né, com minha ajuda. E ela vendia para vizinhos, amigos ali da escola e também para familiares.
E que sorte Marina tinha, pois tudo o que ela fazia Na vendia. viagem de R$ 4 Bom, ali, chegando a todo vale você receber, gente, pegar, até é R$ 4. encomendas, né, pra fora. Não, E 3 naquele carretos dela. dia, ela resolveu fazer uma cestinha, né, com doces Segunda e vez. levar para os avós, que por sinal, Vai dar dó também. Antigamente era R$ 1,90. todos elogiaram o capricho e a dedicação e incentivaram Marina a continuar, dizendo que ela tinha o dom de empreendedora. Quer dizer, Minha sogra esta colocou a cesta em cima de um revolução. balcão próximo ao corredor da cozinha e fomos todos para a varanda. Maleditinha não gostou Este nem um pouco daquilo. mundo. Fechou a cara e, como sempre, foi estragar tudo. Li, ela pegou o Duque, que era um cachorro da minha sogra. Meu Deus. Fala, Levou Liana. para dentro de casa e deu todos os doces a ele. Pra Não. quem não sabe, gente, tanto gato quanto cachorro, eu não sei quantos outros animais, mas acredito que também, mas cachorro e gato, chocolate é extremamente venenoso, tipo, mas é extremamente num nível absurdo mesmo. É coisa de um pedacinho, tipo assim, de um bloquinho de uma barra matar se você não levar a tempo, dependendo do cachorro, do tamanho do cachorro, né? Então, é altamente venenoso pra quem não sabe. Foi por isso que eu tive essa expressão, porque eu sei o quão venenoso é. E bom, quando a minha cunhada viu, o cachorro já tinha comido praticamente tudo. E Lavínia rolava de rir. Descobrimos que foi ela porque a casa tinha câmera no corredor. Quando perguntamos por que ela havia feito aquilo, ela disse que era só uma brincadeira e que não foi por maldade. Todos ficaram muito tristes. E eu disse ao meu sogro, viu? O problema é a minha filha, né? Tá vendo? Acho que o problema mesmo é outra pessoa. E aí, pela primeira vez em 13 anos, ele disse: é triste ver que isso é aquilo que eu é triste, né? Ver que isso é aquilo que eu sempre soube que era. Nem o tempo amenizou. A inveja é uma doença horrível e apodrece os ossos. Minha filha, eu nunca quis dizer isso, mas isso é espiritual. O mais bizarro naquele dia foi que, quando ela chegou perto de nós... Eu sei, eu acho que é espiritual mesmo, porque criança de 2 anos nem sabe que é inveja, aí tem inveja. E vai a infância toda, e começa ali a adolescência, e tem inveja, gente, com certeza é espiritual. Ela passou a mão nos cabelos da minha filha e disse: nossa, como cresceu rápido, né? Leandra, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, ninguém sabia o que era aquilo. Não conseguiam fazer com que aquele ódio e inveja dela, assim, pela minha filha, passassem. Ai, eu esqueci de dizer. Em quantas igrejas levamos ela, terreiros, centros espíritas, cartomantes. Gente, desde pequena fizemos de tudo. Inclusive, uma cartomante que é conhecida da minha irmã, disse que a minha filha era luz e incomodava. Disse que isso vinha de outras vidas e que Ah, tá explicado, a luz incomoda as trevas, é mesmo. era a segunda vez que elas nasciam ali na mesma família e que na outra vida elas eram irmãs. Disse que isso se repetiria em outras vidas, pois a mini Maledite sempre invejará a Marina. Disse ainda que mesmo a Maledite tendo uma mãe maravilhosa, que é a Luísa, né, que Luísa é, ela sempre desejara ser a filha preferida da mãe de Marina, pois na outra vida a mãe tratava as irmãs com diferença. E Marina sempre foi o centro das atenções, sabe? A querida e a amada da família. Bom, Li, o tempo foi passando e minha filha se tornou uma moça linda, estudiosa e muito obediente. Hoje, com 16 anos, ainda faz tratamento psicológico com ótimos resultados. Que Porém, bom, sua né? maturidade veio precocemente. Minha filha é adulta demais para a idade dela. Mudamos para uma cidade próxima e estamos muito felizes aqui. Tivemos apenas a Marina e não queremos mais engravidar. Marina quer conhecer o mundo, visitar países diferentes e seu sonho é se tornar juíza. E Olha, estamos trabalhando para isso. E o mais importante, né? Nossos planos são guardados a 7 chaves e ungidos pelo Senhor.
seguinte. Peraí, gente. Clamavam, bendito és tu que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. A Maledite também está com 16 anos, ridiculariza minha filha, porém continua copiando tudo o que Marina faz, pois stalkeia as redes sociais dela. Vive postando indiretas em stories, nos status, fala mal, mas a minha filha apenas ignora e vive a vida dela. Luísa continua sendo uma mãe e também uma amiga e pessoa maravilhosa. Não deixa a filha fazer o que quer e cuida dos meus sogros com todo o amor do mundo. Ainda visitamos a família, mas não com tanta frequência por estarmos um pouco longe. Marina não se importa com o sentimento de Lavínia, então não deixa de ir conosco, né, visitar os avós e tios que tanto ama. Mas sempre cuidadosa e atenta, como sempre, né, foi orientada. Ela trata a Lavínia muito bem, com educação, mas lembra com muitos detalhes tudo o que passou com a Maleditinha. E não fica sozinha e não aceita convites para sair dela. Tá certo. Cuida com tudo ali que vai comer e beber. Pois como minha filha mesmo diz, a Maledite cresceu e a maldade também. Realmente. E bom, os cabelos de Marina estão mais lindos do que nunca, estão longos, volumosos e cacheadérrimos. E ela ama gatos, tem 3, o Floquinho, a Melissa e o Querido. Eu gostei do nome, Querido. Quem sabe eu não copio futuramente. Gostei, Querido. E ela ama os seus vídeos e está do meu lado te mandando um grande beijo. Um grande beijo pra ela, tá? E Leandra, meu relato termina aqui. Não tem nada de sobrenatural e eu gostaria muito da opinião dos seus seguidores. Me desculpa se ficou tão longo, mas eu resumi o máximo que pude. Me desculpe pelos erros de português e um beijo para você e seus seguidores. Logo mandarei mais relatos com o sobrenatural. E aí o relato acaba por aqui. Um beijo, tá? Muito obrigada. E eu acho que no fundo tem sim um pouco de sobrenatural, porque antes, né, de chegar nessa parte em que ela mencionou que eles levaram ela, né, igreja terrível, cartomante, eu já tinha navegado para cima. Bom, gente, nós não vamos ouvir, tá? Tudo, o vídeo todo, mas olha. Gente, a minha opinião é o seguinte, né? É questão de espiritualidade, sim, por quê? Gente, uma criança de 2 anos, ela não sabe o que é uma inveja, né? E é isso, né? E é estranho uma criança de 2 anos apenas, 2 anos de vida, né? Elas estão aprendendo agora, conhecendo o mundo infantil agora. É estranho uma criança de 2 anos de vida, né? Tipo assim, ter maldade. Né? É muito estranho. Então pode ser questão de espiritualidade mesmo, mas, gente, olha, relato, né? Muito bom, né? E reflexivo, né? Também. Não deixa, né, inveja tomar conta de você. Você que é pai, que é mãe, que tem criança, né, que tá agora conhecendo o mundo, você fala para essa criança, ensina, né, no caminho que deve andar, não tendo, né, inveja, porque inveja, né, é super ruim, né, e estranho também porque, né, a mãe da Maleditinha sempre educava a menina, né? Mãe boa, mãe amiga, sempre educava a criança e a criança, né, permanecia ali, né, do jeito, né, dali, né, maldoso e que se é confuso para a família, gente, se foi confuso para a família, até a família chegar em um ponto de raciocinar que era coisa espiritual, né? Imagina para um psicólogo e para um psiquiatra, né? Então, gente, olha, quando um psicólogo, um psiquiatra, né, não souber te dar o diagnóstico daquilo, você pode dar uma revida, viu? Você pode dar uma revida, porque nenhum psicólogo, psiquiatra vai saber disso quando é coisa espiritual, eles não entendem, né? Tipo, não vai saber. Então, gente, é isso, né? Você que tem criança, né? Você que tem criança, que tá aprendendo agora, né? O mundo, que tá conhecendo agora, é bom você ensinar, né?
a não ter inveja, porque uma criança, gente, ela não tem maldade no coração. Criança de 2 anos, né? Tá no mundo da infância, tá no mundo de brincar, de se divertir, né? Tá no mundo dela, no mundinho da infância, né? Não tem maldade. Então, é com certeza espiritual mesmo, gente, viu? E eu não sei se a opinião de vocês é essa, mas eu acho isso, né? Eu acho isso. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra conseguiu descobrir, né? Conseguiu descobrir nada. Portanto, a família teve que, né, dar uma raciocinada aí até chegar no que é certo. Porque eu concordo que é sim espiritual. Eu concordo. Eu plenamente concordo. Vamos ouvir a opinião da Leandra? Eu não ia ouvir, não, mas vamos ouvir a opinião dela, que talvez até eu tenho mais, algo mais para estar raciocinando. Os meus raciocínios são estes. Mas vamos ouvir a opinião dela? Vamos ver. Para ter uma boa foto não é só uma boa Peraí, câmera, gente. mas um excelente editor. Por isso, mostrar ajuste a iluminação, suavizando a pele e até outra vida, né? Mas nessa aqui tem que cuidar, porque, enfim, por mais que pareça ter essa questão espiritual, a menina também é uma psicopata. Tipo, Verdade. porque assim, inveja, beleza, gente, inveja existe, mas só a inveja não faz a pessoa matar um cachorro. Eu acredito que o outro cachorro, o segundo aqui perto do final, tenha morrido também, porque chocolate é altamente venenoso. Então, assim, ninguém mata 2 cachorros só por inveja para atingir a pessoa. Até porque nessa segunda situação aqui do cachorro, ela matou por prazer, porque matar esse cachorro não interferia diretamente na Marina. É Marina. Ou é Marina ou Mariana? Eu acho que é Marina, que eu já esqueci. Mas, Marina. então, assim, ela tem traços, sim, de psicopatia e tem que ter medo, sim, gente. Não pode só levar pro lado espiritual, de que, sei lá, é coisa de vida passada. Não, assim, tem isso também, tem essa questão espiritual, não me entendam mal. Mas eu acho que tem que, sabe, o espiritual e o racional aqui da Terra e tal, tem que andar lado a lado. Verdade. Pra gente não colocar a nossa própria vida, né, em perigo. Porque pode ter a dívida kármica e pode, claro, com certeza, e até faz muito sentido, mas a menina também tem traços de psicopatia, por mais que ela tenha um alvo só, né? É psicopata sim, só que não é normal não, mas não é normal nunca. Então, vocês fizeram assim, muito bem de ter se afastado, e a sua filha tá certíssima de não aceitar nada assim vindo dela, sabe? Mas é isso, gente. Esse foi o relato. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu achei bem interessante. Eu ia ler esse relato na última coletânea de Maledite que eu fiz, mas na hora que eu vi que tinha 12 páginas no PDF, eu pensei, não, gente, não vai dar, porque vai ficar muito longa a coletânea. Mas é isso. Decidi contar o relato num vídeo separado e espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra moça que enviou o relato, pra filha dela. E, assim, sinto muito, né, por vocês terem passado por tudo isso ao longo de também 13 anos. Não foi citado em nenhum momento aqui do texto se ela, sei lá, apanhava, alguém batia, não sei, tipo, enfim. Mas eu lembrei muito de que quando eu era criança, eu tinha um menino que estudava comigo que ele era um pouco assim. E ele tinha uma certa implicância comigo. Eu lembro que eu estudei com ele no pré e na primeira série. Aí teve um dia que ele, cara, tipo assim, ele já tentou até cortar minha língua com a tesoura. É isso? E aí, tipo assim, teve um dia que eu falei assim, não, você não vai fazer mais isso comigo, não. Nossa, eu cobri o moleque na porrada, gente, mas eu bati tanto naquele menino, mas tanto. E a professora chegou na hora que eu ia pegar a cadeira da sala e quebrar na cara dele, porque eu já tinha jogado ele no chão. Porque assim, gente, eu tenho 1,64 de altura. Mas até os meus 7, 8 anos, eu meio que cresci muito rápido, então eu era maior que todo mundo da sala. Aí depois que eu parei de crescer, não entendo o que aconteceu. Mas então, tipo, eu era sempre, tipo, assim, e as outras crianças assim, entendeu? Então no pré, mas foi na primeira série que eu bati nele. Na primeira série ele era menor que eu.
Gente, eu arregacei a cara daquele moleque. Aí a professora chegou na hora, porque eu ia enfiar com tudo a cadeira na cara dele. Nossa, Nunca Deus. mais ele implicou comigo. Então, assim, às vezes, é lógico que, né, eu não falo um adulto fazer isso. Mas ensinem também os seus filhos a se defender, gente. Tem certas ocasiões que não dá pra devolver só com amor, carinho e paz, não. Tem que aprender a se defender também. E olha que, tipo, isso foi algo que ninguém em casa mandou eu fazer. Acho que a minha mãe nem sabe disso, nem sabe que eu bati nesse menino. Se ela ver o vídeo agora, ela vai saber. Então, assim, foi um dia que eu cheguei e falei, não, cara, não dá não. Eu tenho que tomar uma iniciativa, porque a professora não faz nada. E, tipo assim, a professora via ele judiando de mim, não fazia nada. Eu falei, não, hoje isso acaba. E acabou, ele nunca mais implicou comigo. Então, assim, às vezes, é coisa do teu filho sentar um pouco de porrada na outra criança também, sabe? Eu sei que não é muito certo eu falar isso aqui. E eu não sei também se a filha da moça chegou a fazer isso, bater e tal. Mas não sei também, né? Enfim, foi isso que eu fiz quando eu era criança. Mas é isso, gente, ó. Um grande beijo, tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Navegar para cima. Gente, né? Então, é isso, né? Opiniões dadas, raciocínios dados, né? E é isso, gente. É isso aí. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.